No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Está no ar mais um Não é o Fim do Mundo. Aqui Joalac falando do Rio. E eu tô com a Nina Lemos, que está falando do Rio de Janeiro também, né, Nina? Que novidade é essa? Eu tô aqui no Rio de Janeiro e fevereiro, os meses do calor, e eu tô literalmente derretendo, porque eu tô num quarto que não tem ar-condicionado, e o ventilador de teto faria barulho, e vocês não merecem barulho de ventilador. Então é sobre aquecimento global e o meu pessoal também, porque eu tô aqui fervendo. Mas bafo mesmo foi o que aconteceu agora, há poucas horas, enquanto a gente está gravando esse episódio, que foi o Mark Zuckerberg proclamando o fim da verdade, né, Nina? Gente do céu. E você viu o vídeo? Vi. Bizarro. Eu achei... É muito bizarro. Eu vou fazer um comentário... Posso fazer um comentário flutuante, gente? Eu achei que ele tá com uma roupinha ridícula. Você também reparou? Colarzinho. Não, falei, gente, meu Deus. O que aconteceu com ele? Porque ele fazia um look básico. Agora acho que ele tá meio gangster, sou amigo do Trump. Então aquele colarzinho dourado, com uma coisinha meio gangster, verdinha, ele tá horrível. Não ter sido, um apocalipse estético. Estético, nele próprio, gente, que coisa apavorante. Mas assim, se você caiu de paraquedas, né, não sabe do que a gente está falando, o Mark Zuckerberg, esse ridículo da Meta, ele gravou um vídeo falando que ele mudou agora a moderação da Facebook, Instagram e WhatsApp. Que não vai ter mais checador de notícia e que ele vai diminuir a censura. 10 mil aspas na palavra censura, né? Porque ele está falando, na verdade, de fake news, de ódio, de bullying, né? Que você pode chamar mulher de vaca, homem de viado, que senão é censura, né? Se você falar que é errado fazer isso. E no final do vídeo ele está falando que ele está alinhado com o governo Trump. Porque é muito bizarro, porque assim, é fast-checking, né? Tipo do Twitter, né? X, que qualquer um vai lá e escreve uma observação para notícia. Aí se alguém fala assim, a Terra é quadrada, aí vai um monte de maluco, bolsonarista, esse pessoal lá, fala, é verdade, a Terra é quadrada, vai ficar como se a Terra fosse quadrada. Em tempos de tudo que a gente está falando de apocalipse e de mudanças climáticas, etc., é claro que isso se torna extremamente perigoso. E aí eu queria fazer um parênteses para agradecer a todo mundo que tem escutado nosso podcast, compartilhado, mandado mensagem para a gente e falado sobre ele nas redes. Para quem está chegando agora, o Não é o Fim do Mundo está nos principais tocadores de podcast. E a gente quer muito pedir a ajuda de vocês, porque somos independentes, fanzineiras, para vocês ajudarem a espalhar a palavra dos Fim do Munders, indicar para todo mundo, favoritar, enfim. Gente, curte a gente no Insta. Olha como o mundo tá louco. A gente tá aqui falando mal dele pra caramba, mas a gente depende no Instagram, como vocês também dependem, provavelmente, para divulgar nossos trabalhos. Não está fácil mesmo, não está fácil. Voltando ao nosso tema, que é calor do Rio de Janeiro, que agora a Nina já está batizada nessa situação infernal que está o calor dessa cidade, e eu fico começando a achar que combustão espontânea vai rolar, porque, Nina, você conseguiu fazer a sua bolsa pegar fogo no meio da Praia Vermelha. Conta esse episódio. Cara, já vai começar queimando meu filme. A gente foi à praia, né? A gente estava na Praia Vermelha. E eu tava... Não foi na Praia Vermelha isso, foi? Foi sim. Foi, já tô louca. A Praia Vermelha lotada, com nenhum lotada. Metro quadrado desocupado. Eu tava fumando um cigarro, porque eu faço essa coisa errada, que eu não recomendo pra ninguém, que é fumar. Muito distraidamente, conversando com a Jo, com o nosso amigo Pedro. E batendo meu cigarro, com muita tranquilidade. De repente eu falei, gente, estou sentindo um cheiro de queimado. Algo está queimando. E senti um calor vindo assim, gente, um calor. Quando a gente olhou, eram labaredas na minha maravilhosa bolsa de gatinha. Fez um buraco, labaredas, a Jo jogava areia. Foi tipo uma grande loucura. E a gente sofreu também outro evento climático, né, Jo? Ontem. Ontem a gente teve nossos pertences levados pela onda, né?
pela onda, eu vi que eu sou péssima para sobreviver à inundação. Assim, com todo o respeito, que a gente tá fazendo piada com uma puta coisa séria, né? Assim, mas com respeito, mas é fato, porque isso aconteceu, a onda veio, pegou todas as nossas coisas, eu só via nossos pertences sendo levados, em vez de agir como as pessoas normais, que levantaram, pegaram, jogaram para longe, eu fiquei sentada no meio do alagamento falando, nós perdemos tudo, eu só soube lamentar. E a Jo pegou uma lata de... A Jo foi super politicamente correta, porque ela precisava de um saco plástico para botar a roupa molhada, e ela pegou do lixo. Então se fez reciclagem. Menina, pior que eu peguei do lixo, e era um lixo que tava com uma cerveja, menino. Tudo ficou com... Cheguei aqui e tive que lavar, um caos. Bom, então a gente tá nesse Brasil 50 graus, né? Porque 2024 foi o ano mais quente da história, né? Segundo o INMET, Instituto Brasileiro de Meteorologia, foi o ano mais quente da história, desde que a temperatura começou a ser medida no Brasil. E isso está falando geral, né, no mundo inteiro. É o ano mais quente na Alemanha, o ano mais quente na Sibéria. Só que o ano mais quente no Rio de Janeiro, ele é muito quente. Real. Eu fiquei muito chocada, que eu vi um dado aqui, que a temperatura mais alta registrada no Rio ano passado, foi em março do ano passado, foi sensação de 60 graus em Guaratiba. Meu Deus. 60 graus. Assim, por enquanto tá meio ameno, eu tô achando que tá só tipo 30 à noite, tá tranquilo. Agora março, você que se prepare. Agora, Jo, tem um aplicativo maneiro, né, que você usa agora, que é uma diquinha, assim. Sim, como é que dicas chama? Não, é do COR, que é Centro de Operações do Rio, né? Que é esse centro tecnológico da prefeitura, que é de onde tem as informações de meteorologia, trânsito, né? Como se fosse um centro operacional. Só que eles têm um aplicativo que eu sou viciada, que dá os informes da cidade, né? Então, se aconteceu um acidente, ou se não, temperatura de calor, onda de calor, o nível de calor aumentou, você pode ver o radar, que eu sou viciada em ver o radar para ver se tem chuva chegando, enfim. E aí eu fui pesquisar, e desde aquela tragédia do Rio Grande do Sul, começou a vir essa conversa sobre como as cidades estão preparadas ou não, né, para os eventos climáticos, que cidades têm planos para lidar com isso, que cidades não têm. E daí eu fui ver que aqui no Rio, que é uma cidade mega quente, né? Esse vai ser o primeiro verão que vai ter uma cartilha que dá até, tá valendo, dá até para baixar, e que tem todos os protocolos para nível de calor 1, 2, 3, 4, 5, e tem todas as prevenções que tem que acontecer em todos os níveis operacionais da prefeitura, né? Desde hospital a sistema prisional, acho que é uma super cartilha. Cara, esse que plano coisa de sensacional. Mas enfim, é uma cartilha, né? Com plano de contingência de enfrentamento do calor extremo. Dá para baixar, acho que no site da prefeitura. É bem legal. A gente nunca fala bem, né? Então vamos dar parabéns para a Prefeitura do Rio por essa iniciativa que é maneira. Agora, será que esses protocolos eles vão ser cumpridos, por exemplo, dentro de um presídio? Já entrei, eu fui repórter de polícia, né, numa época da minha vida, e sim, isso aconteceu. Eu já entrei em presídio, assim, cela, assim, lotada mesmo de gente. E uma vez até fecharam a porta, eu fiquei lá dentro. Verdade. Gritando, socorro, me tirem. Trabalhava cotidiano na Folha. E é uma loucura, né? É uma coisa desumana mesmo. Porque é uma coisa louca. E nos hospitais, por exemplo, será que assim, porque é legal ter a cartilha, agora tem que ver se vai ter na vida real, né? Ou se as pessoas vão morrer, porque muitas pessoas morrem de calor mesmo. Uma coisa assim, rapidinho, né? Mas que eu penso, uma ideia que eu vou jogar para o universo, para todo mundo que gosta de feriado, ou seja, toda a humanidade, que eu acho que quando está muito quente devia ser feriado. Sim. Você não acha? Acho que devia, eu acho. Tinha que fechar a escola. Porque não tem condição de e até umas coisas básicas, por exemplo, quem trabalha de terno ou de uniforme, né? Até isso tem que ser repensado, porque você tem que ter roupas para trabalhar numa situação de calor, né? Sempre foi cruel no Rio, né? Porque no Rio sempre foi muito quente, agora é 50, mas era 40. Você vê o cara trabalhando com broca na rua, por exemplo, em construção. Isso é uma coisa desumana. Isso é desumano. Isso não há pessoa
que aguente. Eu acho que como tem alerta de tempestade, tem lá, sei lá, na Alemanha quando está muito frio, tem alerta de muito frio, aí tem um ônibus, né, que fica andando pela rua para recolher, por exemplo. Isso é legal, chama Krautbus, que é ônibus do frio, que fica recolhendo morador de rua, fala pra gente ligar se vê alguém, por exemplo. A estação de metrô ficam todas abertas. E também devia ter uma coisa para recolher gente que está no sol, entendeu? Tipo, para abrir espaços com ar-condicionado para receber as pessoas, Sim. dar água. Tem um milhão de coisas Sim. para serem feitas aí para minimizar. Agora, você estava falando isso da cartilha, se ela vai funcionar ou não, né? E essas coisas, e é muito doido, porque no final do ano passado estava fazendo calor de 40 graus, extremo e tal, e estava faltando água em vários lugares do Rio. Eu lembro. Zona Norte, Zona Oeste, e é muito doido porque, tipo, quando dá pane no Guandu, no sistema Guandu, que abastece a maioria dos bairros do Rio de Janeiro, né? Na Zona Oeste, que é mais perto do Guandu, é o primeiro lugar que falta, entendeu? É muito doido. E na Zona Sul, em geral, sempre é poupada, né? O último lugar que vai faltar água. É mais um indício, né? Da injustiça climática. Uhum, sim. Agora eu tô aqui no Rio com tá tranquilo por enquanto, mas eu vou ficar até fevereiro, então qualquer hora pode chegar uma onda de calor, porque inclusive onda de calor agora acontece em qualquer época do ano. E isso também é da pesquisa do INMET, tá? Não tem mais limite, pode ser em junho, uma onda de calor. Mas em janeiro estamos propícios, eu posso pegar 60 graus, posso morrer frita, mas eu, sinceramente, eu acho que eu prefiro morrer de calor do que morrer numa turbulência severa. Poucos morrem, mas só a possibilidade de passar por uma turbulência de avião severa é uma coisa que me apavora. As coisas que mais me apavoram no mundo. Eu descobri que a Nina já sabe de tudo. Ela fala assim, vai ter uma turbulência no meio da viagem, passando pelo Atlântico, virando à direita, vai balançar 3 vezes, porque ela tem um aplicativo que fala, ela bota o número do voo e mostra tudo. Né? Você não sabe o que eu descobri, Jô. Você não sabe o que eu descobri. Esse aplicativo, gente, isso que eu tô fazendo, não devia nem fazer, porque eu tô fazendo, todo mundo vai ficar paranoico agora, com essa informação. Não façam o que eu faço, tentem se controlar. Não usem o aplicativo Turbli, que é um aplicativo, um site, na verdade, é só dar um Google, que você põe, assim, da onde você vai sair, tipo assim, Lisboa, Rio de Janeiro. Aí você vê os voos, você escolhe o seu e dá uma previsão de turbulência. Aí fala, vai ser tranquilo, aí eu fico super aliviada. Aí fala, turbulência média. Aí eu já fico em pânico, aí eu tiro foto do celular, print, screen, para ir vendo no avião. Então eu falo, começa a balançar, eu falo, está na hora que o aplicativo falou. Só que também pode aparecer no aplicativo que o voo vai balançar o tempo todo. Isso nunca me aconteceu, mas se me acontecer, eu não sei como que eu vou entrar no avião. Só que da última vez que quando eu vim agora pro Brasil, eu cheguei num outro grau de loucura. Além de checar tudo no Turbli, eu decidi checar no Reddit se o Turbli era para confiável ou não. E não era? Então eu fiquei lendo artigos do Reddit sobre o Turbli, que tem vários. E tem vários pilotos no Reddit falando, não confia nesse aplicativo. Tem posts de piloto falando, isso não é verdade, isso só causa ansiedade. Por isso que eu estou falando, que eu estou dando uma não dica aqui, não façam isso. Porque quando você se vicia, você nunca mais consegue parar. E tem um negócio que agora está aumentando turbulência por causa do aquecimento, não é isso? Cara, agora assim, para quem tem medo de avião como eu, e meu medo é basicamente turbulência, gente, eu acho que é uma das piores partes do aquecimento global, para mim. Eu, pessoalmente, assim, para minha paranoia, para minha ansiedade climática, como falamos no último episódio, a minha maior ansiedade climática é ser vítima de uma turbulência severa de céu claro, porque eu sei o nome científico. Porque elas aumentaram 55%. Caraca! Por causa do aquecimento global. Mas, assim, a grande quantidade de CO2 que está sendo emitido na nosso maravilhoso planeta Terra sobe, né? E a mudança da temperatura dos oceanos também, isso cria correntes quentes que se chocam com correntes frias. Mais ou menos isso, tá? Porque é uma explicação super complexa. E isso causa turbulência de céu claro que o Turbli não fez. Caraca, nem o piloto. Ou seja... Porque não tá é uma tudo nuvem, lindo. estamos entrando numa nuvem. Não, porque tá tudo azul, aí aquela hora que você fala assim, que bom, não vai balançar, tô aqui tranquila, delícia, tá tudo bem, não vai cair, fico falando com a mim mesma, pode ver o filme,
você pode encontrar uma turbulência severa, que estão tendo muitas, né? E já teve gente até que morreu, né? As pessoas se ferem gravemente. Por isso que quando a gente viajou juntas, ano passado, que a Jo não tem o menor medo, gente. É insuportável andar de avião com ela. É um horror para quem tem medo. Porque ela vai dormindo, vendo filmes, o avião balança e ela fica de boa, dormindo. Você quer acordar, ela não acorda. Que você estava sem cinto. E eu falei, põe cinto, põe cinto. Ah, é verdade. Porque a turbulência verdade. de céu claro, o que eles falam é que você tem que usar cinto, porque você pode não estar esperando, o piloto também não sabe, nem a tripulação, e aí voa tudo, porque aí é severa mesmo. Não, mas sei lá, avião voa muito de boa. Eu tenho medo, medo não, tenho probleminha com aeroporto, porque tem pessoas, entendeu? Mas o avião em si... Gente, uma vez eu fui muito humilhada. Eu tava indo para São Paulo, muito com pânico. E aí... Você me ligou, inclusive. E eu acho que o ambiente... Eu até fiz ano passado uma reclamação na ouvidoria da ANAC, sei lá, e o negócio no site do governo. Porque o Santos Dumont, por exemplo, que é aqui do Rio, é um negócio que é feito para, assim, se você tem alguma fobia ou alguma ansiedade, é uma coisa para ir piorando, entendeu? Aquela parte de passar no raio-x é uma fila num lugar super errado. E o aeroporto é feito para ser esse lugar horroroso, né? Então ele tem hiperestimulação, milhões de, né, telas, e daí onde você passa o raio-x, você já cai dentro do lugar que é para fazer compras, né? Porque tudo no fundo é para vender também algum produto. É um inferno, né? Uma vez eu estava indo para São Paulo, tipo, péssima, e eu fui ficando tão panicada que eu pedi ajuda para uma segurança, assim, que estava no banquinho, uma moça. Falei, pelo amor de Deus, porque... pelo amor de Deus, posso ficar aqui? Eu tô meio com pânico, posso ficar do seu ladinho? Ela falou, pode. E só que elas podem ficar nessa hora meio de descanso, assim, nesse banquinho. E daí uma hora trocou o turno, ela me repassou para outra pessoa. Falou assim, fica com ela, entendeu? Tipo assim, repassou o BO, fica aqui com ela e tal. Mas depois que eu entro no avião, para mim, assim, se não tiver nenhum, né, se o avião tremer ou tiver alguma coisa, eu vou ficar com medo, né, que eu também, né, se for uma coisa anormal, eu vou ficar com medo, mas normalmente, para mim, entrou no avião, para mim, relax. Agora, falando em pedir ajuda da passante, você lembra quando a gente estava num voo e eu comecei a gritar e veio o aeromoço me oferecer chá? Lembro. Era pra onde? Sei lá, pra algum lugar. É meio perrengue chique. Era Paris, Rio de Janeiro, que a gente estava voltando de Berlim. Eu dei um ataque e era uma turbulência normal, né? Ali em cima da zona de convergência intertropical, porque eu sei tudo, quem tem medo de avião sabe tudo. E era logo, não era tanto tempo depois de ter caído o avião da Air France. E a gente estava no avião da Air France. Aí balançou naquela hora, eu já surtei. Eu comecei a gritar e ficou todo mundo rindo de mim, olhando. Tinha um vizinho meu, gente, na frente. Tipo, oi, rindo. E aí eu apertando o botão, tipo, alguém venha. Aí veio o moço, ele era super fofinho, falou, você quer um chá? Era fofo, né? Lembra? Super Lembro, fofo. Era super Mas fofo. assim, em geral, quando eu peço socorro, porque eu já pedi algumas vezes, eles são fofos. Mas eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que pede socorro dentro do avião. Daí no final do ano rolaram aqueles acidentes e começaram a falar que eram porque tinham pássaros, né? Pássaros, talvez pode ter sido pássaros. E daí eu fui pesquisar o negócio dos pássaros e realmente está aumentando o número de colisões com pássaros e tem várias... E tem várias, como é que fala? Hipóteses de como, por que tem, desde que os motores dos aviões estão mais silenciosos, aí os pássaros não conseguem detectar, há aumento de tráfego aéreo gigante, né? Ou aeroportos que são em áreas urbanas, só que daí como o aeroporto tem um matinho ali, entendeu? Acaba atraindo os pássaros. É que os especialistas em aviação, que é o meu departamento, estão estudando as aves, porque viram que as aves sobrevivem à turbulência severa. Caraca! Que elas vão lá, não sei que tipo de ave é essa, entendeu? Vai lá voando, e às vezes treme tudo lá, e ela sobrevive, ela encara uma turbulência severa. É muito louco, porque eles estão vendo como deixar os aviões mais seguros, né? Porque eles são seguros, todo mundo fala, eu sei, mais seguro que andar de carro, eu sei de tudo isso.
mas o medo continua. Mas para diminuir, porque não é legal para ninguém, né, enfrentar uma turbulência severa, são novos radares, esse tipo de coisa. E tem também, estão estudando o aeromecanismo de certas aves, para adaptar aviões para essa ave, que enfrenta turbulência severa. Caraca! Eu tenho dados. Um estudo da Universidade de Reading, que eu não sei se é assim que fala, na Inglaterra, falou que as turbulências de céu claro, essas mais perigosas, até 2050, elas vão dobrar. Ou seja, eu vou ser uma velhinha que não anda de avião. Se eu estiver morando ainda em Berlim, como é que eu vou vir aqui te visitar? Caramba, gente. E falar que a gente tem que aceitar essa realidade, porque o voo vai balançar mais mesmo, você que lute. E até o final do século vai triplicar, mas aí a gente não vai estar mais aqui no planeta Terra para ver também. Agora, o que eu acho muito louco, Jô, que é o seguinte: a gente sabe, você sabe mais que eu, que o avião é um poluente gigante, né? Um jatinho, eu acho que uma viagem de jatinho equivale a uma semana de carro, um mês de carro. É uma loucura, né? É o quanto um avião polui, assim. São muito, muito, muito poluentes inimigos do clima. Eles causam um monte de CO2. E eles próprios agora estão sofrendo o risco que eles causam. Ou seja, a aviação é suicida. Entendeu? Autodestrutiva. Verdade. E fica todo mundo... A gente vai falar. Um dia a gente vai brincar disso, de pegada de carbono, porque é um assunto que ninguém gosta de falar, porque é muito chato, porque vai estragar as férias de todo mundo. Mas assim, é um mega BOzão, mas a gente vai poupar vocês dessa verdade inconveniente nesse episódio, né? Porque... Brincar afinal... de pegada de carbono é maravilhoso, gente. Brincar porque... é maravilhoso. Não, mas é porque realmente, entendeu? É uma continha, né? Que se as pessoas fizerem, elas vão entendendo. Eu acho bom, porque as pessoas vão entendendo também como não tem um lado certo, né? Não tem, tipo, a pessoa que vai se maioral, como aliviar a sua culpa. Não tem como, né? Inclusive porque é uma distribuição super desigual, como a gente já falou nos outros podcasts, né? Os ricos puluem pra caralho. E se cria uma narrativa, para usar a palavrinha da moda, que a partir de pequenas atitudes ou de produtos capitalismo verde, você pode estar no lado certo da pegada de carbono, sendo que qualquer rolezinho de avião já fode qualquer tentativa de minimizar os impactos, né? Mas enfim, isso é assunto para outro dia, né? O que eu acho também que está tornando esse pânico, essa ansiedade climática, novamente, da turbulência severa pior, não para mim, mas para todo mundo, são os famosos blogueirinhos do apocalipse. Porque agora tem conteudista de turbulência, gente. Porque antes tinha turbulência severa e a gente não sabia. Agora sempre tem alguém maldito com celular, que o avião está quase caindo e a pessoa está filmando aquilo. E aquilo começa a viralizar, então a gente vê os vídeos. Então, o nosso medo de avião, além de ser maior porque aumentou mesmo a turbulência severa, é maior porque a gente vê. Imagina, você no meio de uma turbulência severa, você ia ficar fazendo um videozinho? Mas eu prefiro o videozinho da turbulência do que o videozinho da pessoa que está viajando na primeira classe, que é uma mania também. Isso devia ser proibido. Criminalizem isso, gente. Porque acho que quando a gente era... Não que a gente tenha andado de primeira classe alguma vez na vida, né? Não, imagina. Mas eu acho que quando... Antigamente, a primeira classe era um lugar um pouco melhor. Você ia tomar uma champanhe, sei lá, você ia comer caviar e não sei o que lá, e a poltrona ia recostar. Hoje em dia, nesse overconsumo, né? A primeira classe foi virando... uma cabine só pra você ganha um pijama, daí vai ter 7 refeições, sendo que você tá fazendo um voo de 10 horas, gente. Você toma um banho. Exatamente, daí é tudo documentado. Primeira classe da Emirates. Nossa, entendeu? Deve ser festa, se fecha no cubículo, ninguém te verá, você bota a pantufa. É um negócio muito jeca, gente. É muito. E assim, eu acho que pra mim não ia adiantar. As pessoas falam, você queria ir de primeira classe? Querer, gente, assim, é sonho, porque isso não vai acontecer. Imagina. Não vai acontecer que eu vou viajar de primeira classe. Mas também não acho que ia fazer diferença não, gente, porque se balançar, vai balançar na primeira classe. Eu vou conseguir tomar um banho num chuveiro, com o avião balançando, achando que vai ter turbulência de ar. Claro, botar um pijama.
Não, Pra quê? gente, Pra e que ficar você com vai medo tomar mais banho? bonita? Mas quem precisa tomar banho? Você entrou no avião, vai ficar 10 horas, sei lá, qual é a distância? Quanto é um voo? Sei lá, 12 horas. Deve ser até Dubai. Ah, então, entendeu? Você vai Também é entrar, claro que a gente daí nunca foi a Dubai nem vai. você já tomou seu banho na sua casa, chegou no aeroporto, daí no meio do voo você vai tomar um banho, porque tem banho, Show, mas entendeu? é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência. É a experiência do banho. É a experiência da primeira classe da Emirates que me fez me sentir. Gente, você tá errado. E tem um monte de gentinha em primeira classe da Emirates, ou primeira classe de companhia aérea, que também se acha verde, vamos falar a verdade. E que vai dar bronquinha nos outros que compram roupa barata da Shopee. Essa semana teve esse marque do demônio, essa coisa horrível, mas também é uma semana que a gente está bem feliz. Como somos brasileiros, estamos felizes com a vitória da Fernanda Torres, achamos incrível, somos clichê mesmo, nos emocionamos com o vídeo do Lula. Você viu o vídeo do Lula ligando para ela? Vi, é muito fofo. Muito legal, né? Também ficamos muito felizes com tudo isso que aconteceu e também ficamos felizes porque é baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva, que é nosso ídolo desde a nossa adolescência e que ainda virou meu amigo. Ah, que emoção, né? Quase morri quando eu conheci o Marcelo, porque ele era o ídolo da nossa juventude com Feliz Ano Velho, que é um livro incrível, que a gente recomenda demais. Só que tem um segundo livro dele que a gente ama e que não é tão conhecido, chamado Blackout, que a Jo ama muito. Conta, Jo. Que é sobre o fim do mundo, que é um casal e um amigo vão fazer uma expedição em umas cavernas em São Paulo, e aí quando eles saem, todas as pessoas viraram meio de borracha, viraram assim estátua, estão congeladas, e eles não sabem o que aconteceu, e eles estão com São Paulo inteira para eles, e aí o livro se desenrola a partir daí, e também eles lembrando as memórias dele, que acho que eles vieram de Taubaté, né? Vieram do Eles foram numa gruta. Eles foram numa gruta, fazer tipo uma trilha. Sim, foram fazer na gruta. Foram fazer na gruta, quando saíram, tava todo mundo. Mas eles vão relembrando a história deles. Lembra que eles eram jovens de Taubaté, que chegaram em São Paulo, aquela metrópole urbanona. E é muito legal. É um casal, né? E o amigo. Aí tem cenas de sexo e tudo. Né, que eles ficam lá no shopping, o que a gente vai fazer? Com a cidade só para eles, né? Assim, é muito. É muito. E é muito moderno, né? Porque foi muito antes do Fim do Mundo tá na moda. É incrível. Mas como a gente fala, já estava na moda, né, Nina? É verdade, sempre teve, nunca saiu de moda. É a moda que sempre volta. Mas eles têm uns dilemas muito contemporâneos nesse livro, que é se reproduzir ou não, por exemplo. Né? Porque eles poderiam ali começar uma nova civilização, lógico. Claro. São dois caras e uma menina. São um casal e um amigo. E eles ficam na dúvida se eles vão fazer isso ou não, não vamos dar spoiler. E hoje em dia tem gente que pensa, né, se vai ter filho ou não, por causa das previsões apocalípticas que a gente tem aí pela frente. Então, se você leu o livro do Marcelo, Ainda Estou Aqui, leiam também Blackout, porque é um livro para que todo fim do mundo ele vai adorar, né? É incrível. Um dia, quando passar o hype um pouquinho, a gente vai realizar o sonho de trazer o Marcelo para falar do livro nesse podcast. A gente vai conseguir. Então, continue ouvindo, compartilhando e até semana que vem. Nesse calor horrível, que eu vou ligar agora o ventilador e vou ter que tomar um banho, porque a Jo tá me vendo no vídeo. Eu tô muito suando, gente. Tá foda. Então é isso, gente. Até a próxima, até semana que vem. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. O pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.